substantivo, porque para dar a posse. Então, se esse caso não ocorrer, eu tiver o nome de uma pessoa e um substantivo que vai me dar a posse, eu não posso ter um caso possessivo. E aí eu não tenho nenhum dos dois. Eu tenho he, que é um pronome, então eu não posso dar uma posse a pronome. Existe um pronome específico para isso, que é o pronome possessivo. His home, a casa dele. Então eu poderia ter. Então, H-I-S, his home, que é a casa dele. Mas eu tenho he, pronome normal e não um nome de uma pessoa. Eu tenho at, que é uma preposição, e tenho um lugar. Então, eu estou falando de uma localização. Então, de onde essa pessoa está. He's at home. Então, aí nesse caso não se encaixaria. Então, você precisa observar o que é que vem antes do S. Então, se eu tenho um substantivo, nem sempre se eu tiver um substantivo antes, um nome de uma pessoa, tá? Um nome próprio, eu estarei lidando com possessive case. Como eu falei, você tem que observar as duas coisas, antes e depois. Então, eu preciso de um substantivo e eu preciso de algo que possa ser possuído depois. Ok? Que possa ser uma posse. Possuída é uma palavra pesada, né? Que possa ser a posse de alguém, patrimônio de alguém. E aí eu tenho uma preposição depois e um pronome antes. Então, não se encaixa. Ok? E eu também posso... O apóstrofo S também pode ser a forma contracta ou contraída do has, quando o has for auxiliado present perfect, ok? Ou present perfect continuous. Então, he's been to England before. Ele já esteve na Inglaterra antes. Aí o exemplo que eu coloquei, she's gone. Tipo, she has gone. Ela se foi, ela já foi. Ok? Então, quando o have não pode, é só com has. O have se contrai para o I've, you've, we've, they've. E o has se contrai para s. Então, she's gone. E aí, para você diferenciar o is do has, também existe uma forma. Então, tem que observar se o verbo depois do apóstrofo S está no particípio passado, que é aquela forma andado, caído, estudado, lido, feito. Então, essas formas, geralmente terminadas em ado ou ido, os verbos que terminam nessa forma, que são o particípio. Então, você tem que, no inglês, geralmente são os verbos com ed, ou, em alguns casos, os irregulares têm as suas formas próprias. Gone é o particípio do verbo go. Ok? Então, nesse caso, antes eu tenho um she, que é um pronome, e depois eu tenho um verbo. Então, eu não posso possuir um verbo. Ok? Então, não é um caso de posse aí, logo não entra um caso possessivo nessa situação. Então, eu poderia até colocar o nome de uma pessoa antes, Maria's gone, mas eu ainda não tenho uma coisa que possa ser possuída, porque eu estou com um verbo depois. Então, observar o antes e o depois, para poder dar certo. Agora, Maria's book, eu poderia, porque eu tenho Maria, substantivo, pessoa, né, que pode possuir algo, e depois disso eu tenho um objeto que pode ser possuído, um livro. Pode ser a posse de alguém. Aí eu teria Maria's book. Agora, Maria's gone, Maria se foi. Então também não poderia. Eu preciso de que as duas, o que vem antes e o que vem depois, possam se encaixar na situação para poder ter um possessive case, tá? Então tem que observar o que vem antes e o que vem depois para você saber diferenciar. Então não é questão de contexto, não. É questão de observar o que é que tem antes e o que é que tem depois mesmo. Para entender, ok? E aí, além disso, a gente tem, no próximo slide aí, se vocês passarem, a gente lida com elipse. O que é elipse? É quando você omite alguma coisa, tá? Então, isso é um elipse. E aí eu tenho um exemplo que vocês vão entender o que é. So, my car is faster than John's. Então, meu carro é mais rápido que o de João. Então, o que é de João? O carro dele. Então, ao invés de eu falar my car is faster than John's car, eu posso botar só John's e já está implícito que eu estou falando sobre car. Então, esse aí é um caso de elipse. Quando eu só colocar a palavra John's, eu já mencionei carro antes, só de eu mencionar a palavra John's, eu já sei que eu estou lidando com o carro dele, porque eu já mencionei carro antes, ok? E fiz uma comparação entre os dois. Então, isso é que é elipse. Quando eu omiti a palavra carro, mas eu sei o que eu estou falando, porque o apóstrofo está puxando novamente. I'm staying at my folks. Então,
eu estou hospedado na casa dos meus pais, tá? Então, folks é casa dos pais, tá? Então, folks é pessoal, pessoas, tá? Mas nesse caso é uma gíria geralmente dos Estados Unidos para falar sobre pais. My folks, meus pais, tá? So I'm staying at my folks. Eu tô ficando na casa dos meus pais. E o último exemplo, I'm going to Michael's. Então eu estou indo para a casa de Michael. Michael's house, ok? Folks house, folks home, Michael's house, ok? Então eu tenho essa omissão. Então é bem comum isso em filmes e séries. Basta vocês observarem na vida real, né? Claro que de onde filmes e séries são tirados. Então vocês, as conversas pelo menos. Então é muito comum eles falarem isso. Apenas um Michael's, I'm going to Rachel's. Então significa, você já entende que ele está falando da casa dessa pessoa, que pertence a ela. Então quando você vê essa elipse, é bem comum que você esteja falando de um carro, de uma casa, tá? De coisas assim. A não ser que você faça uma comparação e aí você tem que já mencionou o objeto anterior e aí você pode usar para qualquer coisa. Agora eu estou indo para algum lugar, eu estou falando de eu estou em algum lugar, então geralmente é a casa da pessoa. So guys, that's it for today. I hope you liked this video and see you next week, ok? Vou passar um exercício, alguma coisa para vocês, mas a gente acaba o vídeo hoje por aqui. E esse é o possessive case, tá? Então é dessa forma que a gente faz dar posse a alguém no inglês, tá ok? E existem uns casos que quando você vai dar uma posse a alguma coisa, aí você coloca of, tá? Então a perna da cadeira, the leg of the table. Porque se você fala the table's leg, não dá certo, porque a perna não possui a cadeira é parte dela. Então posse geralmente atribui a seres humanos, mesmo que a gente às vezes possa atribuir a animais, por exemplo, mas é bem mais comum o possessive case ser usado para pessoas e o of ser usado para animais e outras coisas, tá? Então lembre-se disso porque é algo bem importante e vocês vão observar muito. Como a gente vê, como já mostrei a vocês aqui, até as marcas tem o apóstrofo S, tá? Então Michael's, Bob's, McDonald's, Tim Burton's, Tim Hortons. Então a gente tem sempre o apóstrofo S marcando ali. So bye guys.